Fala galerinha, estamos aí na nossa segunda edição de Resolvendo Questões de Volume. E desta vez o Enem trouxe aí uma questão contextualizada, brincando aí com algo para montar. E aí brincamos muito com o cubo mágico. Dessa vez ele trouxe o quê? Minecraft, muito utilizado pelas crianças. E aí vamos para o que o Enem cobrou de vocês em 2018. Eu vou fazer a leitura da questãozinha e vocês acompanham na tela, tá bom? Então vamos lá, ó. Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4x4x4. Ele já empilhou alguns dos cubinhos necessários conforme a figura. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo 4x4x4 é. Então nessa questão você nem precisava ter muita noção de volume, porque se você olhar, só precisa uma peça para encaixar perfeitamente. E a letra A já é a resposta, ela já encaixa perfeitamente. Mas imagine que você quisesse fazer por volume. O que era que você ia fazer? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ou seja, a nova peça tinha que ter 64 cubinhos. E se você olhar aí as placas, a primeira placa que é a base, ela é completa, a segunda placa também completa, a terceira placa está faltando 2 cubinhos e a última placa está faltando 9 cubinhos, ou seja, nós temos aí um total de 53 cubinhos, como o valor total era 64, 64 menos 53, 11 cubinhos. Aí você vai olhar aí, ó, alternativa B, ele só tem aí 10 cubinhos, alternativa C, ele vai ter 12 cubinhos, alternativa D, ele vai ter 9 cubinhos e a alternativa A, que é a correta, 11 cubinhos. E essa foi a questão de 2018 que eles trouxeram para vocês brincando com Minecraft. E não para por aí, vamos para mais um item, desta vez o item 2020. E vamos para mais uma questão, desta vez do ano de 2020. Eu vou ler a questão e você acompanha na tela, tá bom? Então a questão diz o seguinte: um fazendeiro possui uma cisterna com capacidade de 10 mil litros para coletar a água da chuva. Ele resolveu ampliar a área de captação da água da chuva e consultou um engenheiro que lhe deu a seguinte explicação. Nesta região, o índice pluviométrico anual médio é de 400 milímetros. Como a área de captação da água da chuva de sua casa é um retângulo de 3 metros de largura por 7 metros de comprimento, sugere que aumente essa área para que em um ano, com esse índice pluviométrico, o senhor consiga encher a cisterna, estando ela inicialmente vazia. Sabe-se que o índice pluviométrico de 1 milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Considere que as previsões pluviométricas são cumpridas e que não há perda por nenhum meio no armazenamento da água. Em quantos metros quadrados, no mínimo, o fazendeiro deve aumentar a área de captação para encher a cisterna em um ano? E aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Então vamos agora para a resolução no quadro. E a questãozinha era essa, ó. A cisterna do camarada lá era 10 mil litros. O telhado da casa dele tem o formato de 7 metros de comprimento por 3 metros de largura. E na informação foi dito que 1 milímetro corresponde a 1 litro de captação por metro quadrado. E o índice pluviométrico seria de 400 milímetros. Então, 400 milímetros são quantos litros que vai captar por metro quadrado? E aí a gente só transforma. Se 1 milímetro é 1 litro, 400 milímetros são 400 litros por metro quadrado. O camarada quer que faça a captação de 10 mil litros. Agora a gente vai fazer uma razão em proporção, ó. Então a minha grandeza, litros, e o outro vai ser metros quadrados. Ah, então quanto é que ele quer lá? 10 mil litros para encher a cisterna. Quantos metros quadrados eu vou precisar que tem o nosso telhado? Não sei. Mas eu sei que 400 litros corresponde a 1 metro quadrado. Agora isso a gente vai resolver bem simples, ó, razão e proporção. Então nós temos aqui, ó, que 400 vezes um número é igual a 10 mil. Ou seja, x é igual a quanto? Esse 400 está multiplicando, vai passar dividindo, isso mesmo.
Então, passando, dividindo, a gente já não perde tempo, já simplifica aqui os zerinhos, dois zerinhos, ficou 100 dividido por 4. Isso quer dizer que a área lá do telhado do camarada tem que ser 25 metros quadrados. Cuidado na pegadinha. Olha aí, já tem essa resposta. Mas ele só pergunta quanto o camarada vai precisar aumentar. Então eu vou ter que fazer a área do telhado. Qual é a área do telhado? 3 vezes 7. 3 vezes 7 é igual a quantos metros quadrados? 21. Mas agora, para ele captar os 10 mil litros, ele precisa de 25 metros quadrados. Ou seja, vai precisar aumentar em quantos metros quadrados? De 21 para 25. Ele precisará aumentar simplesmente 4 metros quadrados e atingir o seu objetivo. E não para por aí, hein? Vamos para o próximo item. Vamos analisar uma questãozinha de 2020. Então, vou pedir para você acompanhar na tela aí para a gente resolver essa questãozinha. E aí diz o seguinte, ó. Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto, de base quadrada, com a aresta da base de medida A e a altura de medida H, ambos de mesma unidade de medida, como representado na figura. Deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. A altura da nova embalagem será 4/3 da altura da embalagem atual. As arestas da base da nova embalagem serão denominadas de X. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova embalagem da base e a medida da aresta atual? E aí nós temos as alternativas aí de A, E, e vamos para a resolução dessa questãozinha. Então a gente observa aí, ó, que a embalagem que tinha lá para colocar o suco, ele tinha aqui o volume lá do prisma, do paralelepípedo, seria a multiplicação das 3 dimensões. E ele disse que a base tinha as mesmas medidas, ou seja, era 1 quadrado. Então, como é que eu faço para calcular o volume disso aqui? Volume seria a multiplicação das 3 medidas. E a nova embalagem, como é que vai ser feita a nova embalagem? Ele disse o quê? Que a nova embalagem é 4/3 da altura da atual e a medida da sua base a gente ia chamar de X, ou seja, como é 1 quadrado, X vezes X. E na informação da questão ele diz o quê? Ó? A nova embalagem tem que ser 3 vezes maior do que a atual. Então, o volume da nova embalagem é 3 vezes o volume da atual. E qual é a dependência que ele quer? A dependência de X, que é o valor da nova base da embalagem que ele quer, em relação à antiga. Então aqui a gente vai substituir, ó. Qual é o volume da nova embalagem? Eu tenho que é 4/3 da altura, vezes x, que aqui eu posso dizer que é x ao quadrado, e 3 vezes o volume da embalagem que estava sendo colocado, ou seja, 3 vezes H vezes o nosso A. A vezes A, eu posso dizer que é A ao quadrado. E vamos para o que importa. Como ele quer a dependência de x, ó, eu vou deixar esse x aqui no primeiro membro. E o que não for vai passar para o outro lado. Então nós temos aqui, ó, esse número não está dividindo. Quando ele passa para depois da igualdade, ele vai passar multiplicando. Então eu vou deixar os valores que já se encontravam depois da igualdade. Esse 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Este 4H que está multiplicando, agora ele vai passar subtraindo. Aliás, subtraindo não, dividindo. Que loucura essa, né? Se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aqui eu posso simplificar, ó. H por H vai embora. 3 vezes 3, eu posso dizer que seria 3 ao quadrado, ou simplesmente 9 vezes A ao quadrado, que divide por 4. Como ele quer o valor de x e somente x, está ao quadrado. Ó. Quando eu tenho um número ao quadrado, ele passa para o outro lado o quê? Raiz quadrada. Ah, então x seria raiz quadrada disso tudo. E aí, como é que eu faço? Ah, rapaz, aqui ficou bom demais, ó. Então eu posso dizer que x seria quem, ó? Quanto é raiz quadrada de 3 ao quadrado? 3. Raiz quadrada de a ao quadrado? É a. Raiz quadrada de 4? É simplesmente 2. Então, nós podemos dizer, ó, que a questãozinha lá que ele está pedindo, o valor de x, ele tem como elemento de resposta
3A dividido por 2, essa seria a dependência de um em relação ao outro. Espero que tenha gostado dessa explicação. Se gostou, deixa aí seu joinha, deixa seu curtiu, que a gente vai trabalhar muito bem para vocês. Mas a última, para finalizar, é uma questão recente aí, 2024, trazido para vocês, e vamos ver o que ela está pedindo da gente. E aí vamos para o nosso último item aí desse vídeo, questãozinha atual, 2024 Enem. O Enem 2024, como todos os outros anos, se você olhar, ele tem aí 3 questões, 2, 4 questões envolvendo volume. Em 2024 ele trouxe aí 4 questõezinhas envolvendo volume e capacidade. Eu vou trazer uma aqui para vocês. Eu vou fazer a leitura e você acompanha na tela, tá bom? Então vamos lá. Em uma empresa, é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15 centímetros. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Use 3 como valor aproximado para π. A medida da aresta da nova embalagem em centímetros deve ser... Aí nós temos aí as alternativas que a gente vai apreciar. Enquanto isso, vamos resolver a questãozinha. Olha só, a empresa tinha esse formato cilíndrico e quer fazer esse novo formato. Mas vamos lá, como é que eu vou calcular o volume do cilindro? Aí eu tenho que me lembrar, ó, volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Aí o que seria a base do cilindro? É um círculo. Como é que se calcula a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. E a altura permanece. Mas e aí, qual é o valor de π? Na questãozinha ele pediu para você considerar ele igual a 3. E aí, para facilitar os seus cálculos, até nisso eu nem penso em vocês. Ó. Então seria 3 vezes o raio também 3 ao quadrado, vezes a altura que seria 15. E aqui a gente vai fazer os nossos cálculozinhos. 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que é 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 15. E aí, ó, não perca tempo na questãozinha dessa, ó. 15 é a mesma coisa de 10 mais 5. Eu posso dizer 10 vezes 27 seria 270. 5 vezes 27 é a metade de 270, ou seja, 135. Então, qual é o valor do cubo? Atualmente, esse cubo seria 270 com 135, seria 405 centímetros cúbicos. A nova embalagem agora é um cubo e ela tem que ser 80% menor do que essa. Então, como é que eu vou fazer? Vou calcular 80% desse valor. Marconi, aí, como é que é feito? 80% tem várias maneiras para você fazer. Razão e proporção, fazer a multiplicação desse número por 80 dividido por 100. Eu costumo colocar o fator de atualização, ou seja, 80%, quando eu faço isso aqui, divido, ele é 0,8. Eu acho mais prático fazer isso aqui, ó. Quando eu multiplico 0,8 vezes esse número, eu estou calculando 80% dele. E aí, para multiplicar, 5 vezes 8, 40, bota o 0, vão 4. 8 vezes 0 é 0, aquele 4 tem que vir para cá, né? Escorregou, caiu, veio para baixo. 4 vezes 8, 32. Essa seria a nossa multiplicação. Quando eu multipliquei por uma casa decimal, essa casa decimal tem que aparecer. O novo volume do cubo, ele tem que ser 324 centímetros cúbicos. Ele quer saber a medida da aresta. Então o volume do cubo é aresta ao cubo. E aí, qual é o volume? 324 igual a quem? Aresta ao cubo. Professor, agora, tá o cubo, passa a raiz cúbica. Observe que é raiz cúbica, hein? Não é raiz quadrada. E aí pode ser que tenha uma pegadinha lá no Enem, para você cair nessa pegadinha. Não escorrega na casca de banana não. Vamos aqui, ó. Como ele quer raiz cúbica desse número, eu vou ter que fazer com que esse número aqui ele seja decomposto. E aí, vamos decompor ele? Vou procurar um espaçozinho aqui para a gente fazer essa decomposição em fatores primos. Espero que dê esse espaço aí. Então, seria 324 decompondo em fatores primos. O primeiro que dá é o 2, né? O primeiro fator primo. Metade de 300 é 150, metade de 24 é 12. Então, seria 150 mais 12, 162. Continua sendo par. Dá para dividir por 2 novamente, hein? Metade desse número, 81. E agora, dá por 2? Não, porque não é par. O próximo número seria o 3. 81 dividido por 3
é o nosso famoso 27. Novamente por 3, ó, que vai dar quanto? 9. Novamente por 3, que vai dar quanto? 3. Vai acabar nunca não, professor. Acaba, pelo amor de Deus. E aí, só tem um agora para acabar, ó. 3 dividido por 3, 1. E aí? Temos essa decomposição, 2 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência. Isso foi a decomposição do número 324. Lembrando, ó, que como é ao cubo, eu tenho que deixar alguém ao cubo para mim tirar ele da raiz cúbica. E esse camarada pode sair, mas eu vou melhorar ele aqui para você entender como é que eu faço. Ó. 2 elevado ao quadrado não vai servir para mim para nada. Então eu vou dizer que é 4. 3 elevado à quarta potência, eu vou transformar ele 3 elevado a 3 vezes 3. Por que elevado a 3? Porque quando está ao cubo e eu quero raiz cúbica desse número, esse 3 vai sair fora, ó. E os outros? Os outros vão permanecer lá dentro. Então, a raiz cúbica de 3 ao cubo, 3 sai fora. E o restante vai ficar a famosa raiz cúbica. E aqui eu vou trazer logo o número. 4 vezes 3, 12. Essa é a nova aresta do cubo. E aí seria isso aí. Tem essa alternativa? Se tiver, eu acho que eu acertei. Se não, eu errei. Então vamos lá. Gostou da nossa aula? Deixe seu joinha, compartilha com seus amigos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.